Oh, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já agradeceu a Deus pelos milagres que Ele tem feito na tua vida, aleluia. Quando você tem um coração agradecido, os milagres acontecem na nossa vida. Oh, aleluia, já quero agradecer a todos vocês que têm lá no meu canalzinho do YouTube, que é Josi com Y Nascimento 5828. Vai no meu canalzinho, se inscreva, deixe um comentário lá para a missionária Josi, um pedido de oração, compartilhe. Eu tenho postado shorts todos os dias. Os vídeos são 10 segundinhos aqui e lá na plataforma. Vai lá. Aleluia, olha meus vídeos até o final, compartilha, deixa um coração, aleluia, deixa um comentário para abençoar essa obra missionária, aleluia, que ela venha crescer em tempo e fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, aleluia, falta pouco tempo para Jesus vir buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Muitos não querem ouvir que Jesus, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Aqueles que estão no meio, do lado do caminho, entre no caminho como aquele cego, porque falta pouco tempo. Olha os sinais nos céus e na terra, aleluia. A palavra do nosso Deus diz que quando a figueira, aleluia, está dando seus frutos, aleluia, aleluia, preste atenção, servo de Deus, cristãos, novos convertidos, a hora é agora, a hora é chegada, oh, aleluia. Vamos meditarmos aqui em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, que diz assim, aleluia, assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor, na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atento ao meu ouvido à oração deste lugar. Que palavra maravilhosa nessa tarde, meus irmãos e seguidores, novos convertidos, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter desses maus caminhos, eu ouvirei a tua oração, aleluia. Quando tiver peste no caminho, quando tiver praga no meio do caminho, quando tiver perturbação, perseguição, levante calúnia, aleluia, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, aleluia, como nós estamos tirando aqui 10 segundinhas, todos os dias aqui na plataforma, vocês estão aí, eu estou aqui, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra, aleluia. Muitos, aleluia, estão doentes neste mundo, aleluia, porque, aleluia, não tem, aleluia, entrado na palavra do nosso Deus. Todos os dias aqui é o dicionário do cristão, meus irmãos. Se nós não se entrar nesta palavra da verdade, aleluia, se nós não obedecer a voz de Deus, aleluia, nós estamos perdidos, nós estamos num carro sem direção, e a direção do cristão é, aleluia, é a palavra de Deus, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela nos liberta todos os dias, ela nos cura, como o Senhor nosso Deus falou assim,
No 13, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar gafanhoto que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre meu povo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, irmãos, aleluia. Nós temos que entendermos que o mal, aleluia, tudo é permissão de Deus. Aleluia, nós essa semana, aleluia, eu trouxe uma palavra sobre o rei Saul, que o espírito mal entrou em Saul da parte de Deus. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida são da parte do nosso Deus. É permissão de Deus tudo na nossa vida, doença, enfermidade, peste, levante, perseguição, aleluia. Antes de o inimigo a querer nos tocar, meus irmãos e seguidores, aleluia, ele tem que pedir permissão a Deus. E se Deus não permitir que ele faça ciranda na tua casa, na tua família, ele não vai tocar na tua casa, aleluia. Ele olhou Jó e sentiu inveja de Jó, que Jó prosperava. Tinha gado, fazenda, uma família abençoada, era um homem temente a Deus, aleluia, e ele invejou. Ele falou assim, ele te adora porque ele tem tudo. Aí Deus falou, pode tocar em tudo, toca na saúde, toca nos bens, toca nos filhos, só não toca na vida dele. Então, meus queridos irmãos, na tua vida, se você está na direção como a palavra fala, e meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ele vai ouvir a tua oração. Missionária, as minhas orações não têm sido ouvidas. E aqui fala... No 15, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, aleluia. Quando você se converte dos seus maus caminhos, quando você humilha na presença de Deus, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo salvação na tua casa, aleluia. Primeiro você tem que orar, depois se converter, se consertar, entrar na vontade de Deus e aí o milagre acontece na tua vida. A palavra fala em Isaías 1, aquele que ouvir a minha voz, comereis do melhor desta terra, meus irmãos. O melhor dessa terra é para os fiéis, é para os cristãos, aqueles que adoram, aleluia, engrandece ao nome do Senhor. Não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é aquilo, aleluia, que você deseja, aleluia, e você tem, Deus te dá aquilo que você deseja, aleluia, até um pedaço de fruta, aleluia. Eu quero dizer para vocês que uma época na minha vida, quando eu era mais jovem, eu estava passando uma luta muito difícil na minha vida, eu estava passando uma provação, aleluia, eu estava desempregada, eu estava gestante, aleluia, ninguém me empregava, e eu desejei comer um pedacinho de melancia, eu olhei a melancia, aquela melancia vermelhinha, e não falei nada no meu coração, só pensar, ai, que vontade que me deu de eu comer essa melancia, e não falei nada para ninguém. Aí passou o dia, passou a noite, eu fui ao culto, aleluia, e quando eu cheguei no culto, o meu pastor, aleluia, trouxe uma melancia, metade de melancia. Ele comprou uma melancia e a metade ele repartiu, aleluia. Por quê, meus irmãos? O Espírito que testificou meu pastor, leva um pedaço de melancia para minha serva, porque ela está com vontade. E Deus tocou no meu pastor. Então, o nosso Deus, aleluia, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes quando nós somos fiel a Ele. Então, se você é fiel a Ele, se você está na vontade dEle, se você tem se convertido, nós somos pecadores, mas nós temos um advogado que é fiel e cuida. Ele vai cumprir, ele vai ouvir a tua oração e vai cumprir o desejo do teu coração. Muitas vezes pode até demorar um pouco, que fala em Abacuque, aleluia, que a visão ainda é para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Basta você estar na vontade, mesmo se demorar ou tardar, mas vai chegar o que Ele te prometeu. Amém?
Beijo da missionária Ju. São 10 segundinhos na plataforma. Medite segundo as crônicas.